Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Pessoal, quando eu falo para vocês que eu estou me divertindo fazendo esse tipo de formato de vídeo diferente, vocês não acreditam. O que vai vir aqui na frente agora, sobre o que nós vamos falar aqui agora, é simplesmente sensacional. É muito bom poder gravar esse tipo de vídeo e compartilhar com vocês. Por isso eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. Chamem os outros inscritos do Fla Nação VP que participam de grupos de WhatsApp com vocês para se inscreverem aqui também. Deixa aquele likeão que é para o YouTube entender que o Resenha Rubro-Negra também faz parte da sua vida e te recomende novos vídeos. Pessoal, o que eu mais tenho percebido nas redes sociais, nas conversas do WhatsApp para essa final da Libertadores que está chegando já, é a discrepância na forma como o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, leva a profissão dele como treinador e a forma como o nosso treinador Renato Gaúcho leva. O Renato Gaúcho é aquele cara boleirão, é aquele cara que entende de tática, assim. Para mim, ele não é um treinador vazio de conteúdo, não. Ele manja alguma coisa. Claro, perto de treinadores estrangeiros, neca de Tibiriba. Mas, para mim, o Renato é o melhor técnico brasileiro atuando aqui no Brasil. Ele não é um treinador vazio, mas ele está muito aquém daquilo que um time do Flamengo precisa quando a gente fala da questão tática. Agora, isso não quer dizer que ele vai ter um fracasso no Flamengo. Quer dizer apenas que ele vai tomar um caminho diferente daquilo que a gente gostaria, porque nós vimos o Jorge Jesus indo para um lado tático, nos impressionamos e gostamos. Mas o Renato, com seu jeito boleirão, com seu jeito motivacional, também pode conseguir alcançar títulos pelo Flamengo. Aí é questão de gosto. Alguns vão gostar mais de ganhar os títulos jogando com variações táticas, com preenchimento de espaços no gramado, com jogadas ensaiadas com a bola rolando e sem a bola rolando. E outros vão gostar de ganhar só por ganhar, na trivialidade mesmo, colocando zagueiro de centroavante quando precisar, batendo lateral na área. Cada um define a importância que tem para vocês. Agora, o Abel Ferreira, do Palmeiras, tem um estilo totalmente diferente, mais retranqueiro, mais precavido. Chegou a uma final de Libertadores sem ganhar um jogo sequer na semifinal. E chega lá com fama de estudioso. Agora, um estudioso que talvez saiba a limitação de seus atletas e use o seu estudo para não levar gols, ou para não sofrer muitos gols, ou para se manter por uma bola e conseguir a classificação. O fato é que de estudioso o nosso treinador não tem absolutamente nada. Hoje eu vou trazer para vocês um pedaço da live do Renato Maurício Prado no canal do UOL. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem inteiro a live dele lá. E eu peguei essa parte justamente que ele fala sobre o Renato e sobre o Abel Ferreira. E ele está muito preocupado com o estudo que o Abel Ferreira está fazendo em cima do Flamengo nesse tempo livre que o Abel tem, porque o Abel só está disputando o Brasileirão. Então ele está podendo observar o Flamengo na Copa do Brasil, está podendo observar o Flamengo na Libertadores, no próprio Brasileirão, e está colhendo dados para passar para o time dele para conseguir tentar vencer a Libertadores em cima do Mengão Queridão. O Renato começa falando, gente, sobre uma entrevista que o xará dele, o Renato Gaúcho, deu lá em 2019. Eu conto muito para vocês sobre essa entrevista do Renato quando o Renato fala do curso da CBF. Então vamos fazer o seguinte, já vamos começar o vídeo aqui ouvindo o Renato Gaúcho falando sobre esse curso da CBF. Espia só. Nada contra o curso. Amanhã eu vou estar na minha praia, assim, jogando meu futebol, depois na manhã também, o final de semana também. Então não adianta vocês falar, o Renato não veio porque o Renato estava na praia. Então eu já estou adiantando para vocês. Eu vou estar todo dia na praia. Falei há 3 meses atrás, quando as pessoas estavam me pedindo se eu vim fazer o curso, eu falei, eu não vou fazer o curso. Não vou fazer o curso porque é o curso durante 10 anos, 10 dias, nas minhas férias. E nas minhas férias eu não vou abrir mão. Ponto. Ponto. As férias dele, ele não vai abrir mão, ponto. E sabe como é que ele fez esse curso? Ele ia para o curso de tarde. De manhã ele ia para a praia, à tarde ele ia para o curso. Ele não fez um dia de curso completo. Mas esse é o Renato Gaúcho. Esse é o treinador que o Flamengo tem. Agora, ninguém se enganou. Todo mundo sabia que o Renatão era esse Renatão aí.
Eu, pelo menos, não tinha ilusão nenhuma de esperar um Renato como Jorge Jesus numa segunda-feira chuvosa no Maracanã, estudando o adversário que o Flamengo vai pegar um dia de folga. Tinha a mínima, eu tinha toda a noção do mundo que seria mais ou menos por aí. Agora, eu confesso, eu esperava um resultado melhor dentro de campo. Mas vamos dar uma olhada no que o Renato Maurício Prado falou. Espia só. Outro dia, não sei se vocês têm notado, o Abel Ferreira está respirando o Flamengo 24 horas por dia. Outro dia, ele se referiu à entrevista do Renato, aquela em que o Renato, como é que se diz, falou que ia dar o nome do jornalista, deu uma notícia que, segundo ele, estava errada, que Diego Alves não tinha sido poupado, tinha levado um pisão, enfim, aquele blá 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 todo. Mas que mostra que o Abel Ferreira está ligadíssimo nas coisas do Flamengo. Vocês lembram, né, daquela coletiva que o Renato deu, falando que ia contar o nome do jornalista, que tinha passado uma informação inverídica e tal, e que dessa vez ele não ia falar o nome não, mas que na próxima vez ele contaria um nome. Todo mundo sabe quem é o jornalista, né, lá do dia. Mas enfim, depois que o Renato falou isso, o Abel Ferreira foi dar uma coletiva também. E na coletiva o Abel falou da entrevista coletiva do Renato, dizendo que o dia que o Renato quisesse expor esse jornalista, era para antes ligar para ele, que ele iria dar mais 4 nomes de jornalista para o Renato poder falar na coletiva dele, mostrando que ele está assistindo todas as coletivas do Renato, ligado em tudo que o Flamengo está fazendo. É isso que o Renato está contando agora. Inclusive assistindo a entrevista do Renato Gaúcho. Outro dia depois, um ou dois jogos depois, uma nova entrevista do Abel Ferreira. E sobre o que ele fala? Ele fala sobre uma análise tática, que eu até botei na live de ontem, do Pedrinho sobre o jogo Flamengo e Cuiabá. Logo depois do jogo contra o Cuiabá, Pedrinho, num daqueles programas do Sport TV, começou a analisar o Flamengo e a mostrar como o Cuiabá se comportou e como faltou ao Flamengo criatividade, principalmente do Renato Gaúcho, para montar a equipe ou para mostrar para a equipe como furar o bloqueio da equipe do Cuiabá. O Pedrinho deu uma aula nesse dia, todo mundo ficou encantado com tudo que ele falou, eu também fiquei. O Pedrinho arrebentou no programa lá do Sport TV, é disso que o Renato está falando. E que o Pedrinho analisa que justamente houve um acúmulo enorme de jogadores, praticamente 20 jogadores em 40 metros, da entrada da área do Cuiabá até o meio-campo do Flamengo, com todo mundo ali embolado, tá? E das dificuldades do Flamengo em conseguir furar esse bloqueio. Ou seja, o Abel está completamente focado na final da Libertadores e focado no Flamengo. Aí é que eu digo, essa história, eu não acho o Renato um entregador de camisa, já falei isso para vocês. Eu acho o Renato, dentre os treinadores brasileiros, um dos melhores. Claro que ele está, como todos os outros treinadores brasileiros, abaixo dos estrangeiros, dos melhores estrangeiros, do Jorge Jesus e de outros mais. Mas eu acho que nesse momento ele devia estar com um foco bem maior em cima do Palmeiras. Muita gente vai dizer, mas peraí, mas ele está na semifinal da Copa do Brasil. Ele tá ainda vivo no Brasileiro. O Palmeiras não tem mais nada disso. O Palmeiras agora, o foco dele é só Flamengo. Pois é, mas eu estou muito preocupado. Eu estou achando que o Palmeiras vai chegar nessa final sabendo exatamente o que fazer para neutralizar o Flamengo. Bom, vamos lá. O Renato deveria estar mais focado no Palmeiras. Quando? Em que momento? Porque o Renato estava em Curitiba na quarta-feira, chegou na quinta e foi dar treino. Então, quando que o Renato vai focar no Palmeiras? Esse é um dos problemas, graças a Deus, da gente estar em 3 competições. É claro que quem tem menos competição vai focar mais no outro time, que tem mais competições. Então, assim, a gente não sabe o que o Renato está fazendo no hotel, o que o Renato está fazendo no avião. Hoje em dia, com o tablet, você pega vídeos de jogos, coloca lá no tablet, você vê melhores momentos, você vê o jogo inteiro, você vê um monte de coisa. Então, a gente não sabe se quando está no hotel descansando, esperando o horário do jogo, esperando o horário de pegar o próximo voo, se o Renato está estudando, se não está estudando. Não é característica do Renato, mas a gente não sabe. Vamos lembrar, o Abel Ferreira, eu acho que ele tem alguns defeitos, entendeu? Inclusive nessa briga dele com a imprensa, a história do vizinho, aquelas coisas meio ridículas, eu acho que ele passa do ponto bastante. Mas ele é um bom estrategista quando o assunto é
se defender, quando é anular as principais jogadas do adversário. Basta lembrar como ele se classificou para a final da Libertadores. Contra o Atlético Mineiro numa fase muito melhor, com um time mais forte. Ele conseguiu empatar o primeiro jogo em casa, todo mundo criticou muito. Ah, não saiu para o jogo. Tá? Ele preferiu se fechar e garantir o 0-0 para especular no Mineirão, eventualmente até um empate com gols, que foi exatamente o que aconteceu, que classificou. Uma sorte danada, né? Porque assim, o trabalho do Abel funcionou na semifinal da Libertadores porque o Hulk perdeu um pênalti. Se o Hulk não perde aquele pênalti, tudo ia por água abaixo. O Palmeiras não poderia fazer aquela retranca no Mineirão saindo por uma bola só, eles teriam que se expor mais, e aí talvez a história fosse outra. É claro, se. Mas o fato é que o Hulk perdeu a oportunidade de sair da Arena Sandy Júnior com um gol. Então, assim, é arriscado pra caramba também essa estratégia do Abel Ferreira, que é um cara que realmente ele estuda. O ano passado, se não me falha a memória, eles eliminaram o River Plate. E no final do jogo ele sai correndo para abraçar o Marcelo Galhardo, e nesse momento ele fala para o Marcelo Galhardo que leu o livro dele para poder estudá-lo, para ele poder tentar vencê-lo. E falou para o Marcelo Galhardo que ele era o melhor de todos, que ele era fã do Marcelo. Ele ficou uns 15 minutos abraçado com o Marcelo doido para sair de perto dele, para poder consolar seus jogadores, arrasado por ter sido eliminado, e ele lá agarrado no Galhardo, falando. Então, estudioso ele é mesmo. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Abel pode... Isso não quer dizer que o Palmeiras vai derrotar o Flamengo. Claro que não. Eu acho que o Flamengo, se estiver completo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Davi Luiz, todo mundo. O Flamengo é mais time que o Palmeiras. Claro que é, mais time que todo mundo. O Abel vai chegar muito preparado para enfrentar esse Flamengo. Aí é que está um detalhe. O que o Abel está estudando? O Abel está estudando o time do Flamengo que está entrando em campo agora, ou está estudando o time do Flamengo que estava entrando em campo quando a gente goleou de 5-1 São Paulo, de 3-1 Corinthians, de 4-0 Grêmio? Porque se o Abel estiver estudando o Flamengo de agora, ele está perdendo tempo. Porque nós estamos sem Davi Luiz, sem Bruno Henrique, sem o Gabigol, sem o Everton Ribeiro, que eles estavam para seleções, sem o Maurício Isla. Então, quem que ele está estudando? Para mim, tem um detalhe muito grande em cima disso tudo, pessoal, que são Diego Alves, Maurício Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão, Andreas Pereira e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o detalhe. Esses 11 não precisa de treinador. Esses 11 precisam de uma dica ou outra ali, de como o outro time se comporta. Esses 11, se eles estiverem num dia razoável, goleia qualquer time da América do Sul, num dia razoável. Se eles estiverem num dia bom, eles são capazes de ganhar a Libertadores e o Brasileiro dentro do ônibus. E se estiverem num dia ruim, arrastam o jogo e ganham de 1-0. Esses 11 são muito bons. São muito bons. E não adianta você estudar a movimentação do Gabigol, não adianta você estudar a movimentação do Bruno Henrique, porque é talento puro jogando contra alguém que está prevendo, tentando prever coisas que já foram feitas. Mas o talento é capaz de fazer coisas que não foram previstas. Não adianta assistir 3 anos de fita do Bruno Henrique, porque na hora do jogo ele pode fazer uma coisa diferente e basta uma vez que ele conseguir fazer para a gente ganhar o jogo. Então não dá para estudar a movimentação dos jogadores do Flamengo, principalmente quando você tem um time mais limitado. Quando você tem um time no mesmo nível ou até um pouco superior, o que você faz? Ao invés de você se preocupar com o Bruno Henrique, com o Gabigol, você faz a gente se preocupar com eles. Como foi o caso do Liverpool, que tinha 300 jogadores lá que a gente tinha que se preocupar. Aí é diferente, você joga de igual para igual. Agora o time do Palmeiras é muito inferior a nós, o que não quer dizer que eles não possam se sagrar campeões, mas a tarefa é árdua e muito mais difícil para eles. E aí, pessoal, vocês estão preocupados assim como o Renato Maurício Prado? Vocês acham que para o time que a gente tem, se chegar a esses 11 na final, os treinadores serão apenas um detalhe? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Quando eu digo que eu me divirto fazendo esses vídeos, tá vendo? É uma delícia poder comentar
em cima de pessoas tão experientes, tão inteligentes, como foi o seu Jairinho, lá da Rádio Transamérica, e agora o Renato Maurício Prado. Coloca aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal e chama os seus amigos, até aqueles que são inscritos no Fla Nação VP, para dar uma moral pra gente aqui no Resenha Rubro-Negra. Ó, 16h45 eu estou ao vivo com o nosso pré-jogo de Fluminense e Flamengo, hein? Espero vocês no Fla Nação VP. Nação, por enquanto é isso, fiquem com Deus. Saudações Rubro-Negra.